é interessante porque quem entra para a carreira jurídica tem um componente muito forte de conservadorismo, por incrível que pareça. Porque na essência do direito é a essência da ordem estabelecida. Mas não é só isso. O que é interessante também entender? Que hoje, essa grande massa que o doutor falou, nós estamos aí, embora tenha uma grande quantidade, há uma carência enorme de qualidade, por incrível que pareça. Operadores do direito que tem que ter na essência do domínio do idioma nosso, de uma língua portuguesa, que assim como a nossa elite, altamente elitista. Para vocês terem ideia, ao conversar com a pessoa, dá para você saber se ela vem de uma origem classe A ou se ela é de uma origem humilde, que não teve acesso ao estudo. Se você comparar ainda o que ela escreveu, aí você vai ter a certeza. E só para vocês terem uma ideia como isso é tão importante na carreira de quem é operador do direito. Certa feita, um investigador chegou para mim, ele tinha prestado concurso para delegado e não passou. Não passou. Aí ele reclamando, falou, não, doutor, é muito difícil o exame, é complicado, eu vou desistir, mas meu sonho é ser delegado de polícia. Eu falei, não desista, tem que lutar, se você tem um sonho, aquele negócio todo e tal. Mas aquele relatório que você ficou de me entregar ontem, não, doutor, está pronto, estou entregando o relatório. O relatório dele, tudo escrito errado. Ou seja, ele era bacharel em direito, doutor, mas ele não tinha o mínimo domínio da língua portuguesa. E vocês acham que isso aí é uma exceção? Acaba sendo a regra, por incrível que pareça. Por quê? Porque as pessoas dificilmente desenvolvem a autocrítica necessária para saber que elas precisam melhorar e muito. Não é melhorar pouco, é melhorar muito. Escreve lesão com C cedilha, passarinho com C cedilha, depois não passa mesmo. No exame da ordem, não passa em lugar nenhum. Mas por que as pessoas escrevem errado? Porque a língua é elitista, porque nós somos de um país em que uma elite dominou esse país durante séculos com um discurso liberal muito bonito, mas que na prática altamente preconceituoso, altamente elitista, que forçou isso. Do tipo assim, uma pequena minoria hoje estuda em colégio que dá realmente condição de ter uma base boa. O problema não é a faculdade, o problema é lá atrás. E para vocês terem uma ideia, eu trabalhava na divisão de homicídios, um delegado que era meu assistente, ele fez um relatório para mandar para a corredoria. E ele perguntou para mim, doutor, está bom esse relatório aí que eu estou passando para a corredoria? Eu olhei e falei, olha, está muito bom o seu relatório, só que você escreveu uma palavra aí que não existe. Eu falei, qual a palavra que não existe? Eu falei, inobstante. Não obstante, na linguagem vulgar se usar, não existe inobstante no dicionário. Eu falei, não é possível, eu já vi isso até cota de Ministério Público. Eu falei, vamos pegar o pai dos burros. O pai dos burros é o nosso amigo dileto de quem é operador do direito, que é o dicionário. Abrimos, puxa vida, não tem essa palavra. Ele ficou inconformado. Não é possível, eu sempre escrevi isso aí. Eu falei, olha, não fica transtornado, porque outro dia, numa entrevista, um juiz também pronunciou uma palavra errada. Ele falou, qual palavra? Aí eu escrevi para ele, né? Escrevi a palavra, eu falei, pronuncia. Ele, essa palavra é bonita. Inexorável. Eu falei, exatamente. Ele pronunciou inexorável. E a pronúncia certa é inexorável. Eu falei, não é possível. Eu trabalhei com um delegado, era diretor do departamento, ele falava inexorável, até enchia a boca para falar inexorável. Eu falei, exatamente, falava errado. Pega o pai dos burros. Abriu o pai dos burros, estava lá. A palavra inexorável, parênteses, o Zzinho, fecha parênteses, explicando qual era o sentido da palavra. Eu falei, tá vendo esse Z? O Z é o som do X. Ele falou, eu não sabia isso. Eu falei, mas pouca gente sabe mesmo isso aí, chato pra quem sabe isso. Ele falou, não, eu não sabia que o que está no parênteses é o som do X. Pessoal, isso é para entender assim. A sede do conhecimento, a sede de saber é que diferencia o profissional, é o que vai diferenciar a seleção no mercado.
Para vocês terem ideia, então, polícia. Para entender polícia, tem que entender a história da polícia. Começa pelo nome delegado. O que é delegado? Delegado é que, certa feita, historicamente, o juiz, que era o juiz natural, ele delega parte do poder dele para que um outro ente público, um funcionário público, exerça, no primeiro momento, um papel que era do juiz, que é o juiz que apurava, que era o juiz que existe ainda em algumas legislações, que é o juiz que faz toda a parte preparatória da investigação, que chama-se juiz de instrução, que em alguns países tem essa figura. Pois bem, por que no Brasil foi assim? Porque historicamente houve essa necessidade, essa demanda. Só que o Estado de São Paulo é um diferencial. Em 1905, o delegado de polícia tinha que ser bacharel em Direito. Em 1905, quantas faculdades tinha em São Paulo? Uma única faculdade de São Paulo, lá com São Francisco. De onde saíam advogados, juízes, promotores, delegados. Quem estudava ali, para vocês terem ideia, era a minoria da minoria. Nós temos várias coisas no Brasil que nós, operadores do direito, temos que conhecer. História do Brasil, tem que conhecer a história do Brasil. Para você entender a realidade de hoje, para você entender por que tem esses partidos políticos, por que determinada revista tem um editorial, por que determinado jornal tem um editorial, temos que conhecer a história. Esse gosto por conhecer, essa coisa da cultura, é que para nós, muitas vezes, é passado como se fosse coisa de quem é o nerd, quem é, que nem falava antigamente, né, o CDF. Porque é o cara que senta na primeira carteira e fica perguntando, é um explicadinho para o professor. Pessoal, essa sede do conhecimento é que diferencia o profissional. Então, para vocês terem ideia, quando se começa na carreira jurídica, você começa a ver uma porção de termos que vai entrar na faculdade e sair da faculdade sem saber. Quando eu assumi como delegado geral, uma das minhas primeiras determinações foi que não se colocasse expressões em latim nos boletins de ocorrência. Expressão em latim é importante que nós saibamos, é importante que isso estimule o conhecimento de quem é operador do direito, mas é um retrocesso você colocar no boletim, que aí você vai ter situações que viram piadas, vira lenda urbana. Da moça que vai na delegacia porque o pai faleceu em casa, morte natural, mas não tinha nenhum médico para atestar, ela faz um boletim de verificação de óbito. Ela vai ler o boletim, ela volta para o delegado e fala, doutor, não tem o nome do meu pai aqui no histórico? O delegado vê, não tinha mesmo, porque o pai dela era referido como de cujus, que é de um termo latim que diz que de cujus corpus restauram, né? Quer dizer, isso para mostrar conhecimento, e para vocês terem uma ideia, qualquer termo latim hoje tem a tradução perfeita na língua portuguesa, que é muito mais fácil, e ad cautelam, que é tão bonito com o Dr. Marcos, os caras deixam a boca, eu já vi ad cautelam escrito de tudo quanto é forma imaginável, com 2L, com 2T's, com 2D's, quer dizer, hoje a geração que está chegando não teve latim na escola. E como é que a pessoa vai escrever se não teve a formação na escola? Então, é muito importante isso, ter essa consciência. Em São Paulo, como teve a tradição de ter delegados de polícia bacharéis em direito, a história da Polícia Civil de São Paulo é diferenciada. É uma referência para o Brasil inteiro. Para vocês terem ideia como é que isso tem um peso, em 1996, eu era delegado operacional da delegacia anti-sequestro. E aconteceu um sequestro em Belém do Pará. Uma moça cuja família era dona da maior rede de lojas da região norte do país. O governador do estado do Pará pediu para o governador de São Paulo mandar uma equipe de anti-sequestro. Bom, vocês imaginam como é que nós fomos recebidos na cidade, né? Chegamos no aeroporto, cadê a recepção? Não tinha ninguém para recepcionar. Aí meus policiais falaram, doutor, não tem ninguém. Falei, olha a resposta, manchete do jornal, especialista de São Paulo vem resolver caso de sequestro. Ninguém gosta disso, né?
pessoal de fora para resolver um caso de sequestro, que para muito policial ali era a chance de fazer o caso da vida deles. Pois bem, depois de um período, veio o pessoal nos recepcionar, oficiais da PM. O pessoal da PM que veio recepcionar a Polícia Civil. Só que assim, tem uma grande vantagem, quem é polícia sabe disso. Depois de 2, 3 dias, está todo mundo amigo, fala a mesma linguagem. E eles entenderam a nossa posição. Por que nós somos chamados ao Belém do Pará? Porque essa expertise, essa qualidade técnica, o pessoal de lá não tinha. Infelizmente, é uma questão técnica. Então nós temos que ter a habilidade de superar essa barreira e finalmente chegar no bom termo lá. Mas o que é interessante, que numa reunião com os delegados, tinha um delegado que era o titular do DEIC lá de Belém do Pará, chegou um delegado do interior para ajudar.